Fala, meu amigo, fala, minha amiga, jovens do Brasil, o pensador Henrique. Vamos pensar juntos com vocês, com mais uma live bomba. Por essa ninguém esperava, pessoal. Quando tudo parecia estar encaminhando para a reunião dos partidos da esquerda para encurralar o presidente Bolsonaro, eis que lá de fora dos Estados Unidos vem uma força capaz de derrubar todos esses partidos que fazem parte do Fórum de São Paulo. É verdade, Fórum de São Paulo desde 1990, né? Que foi fundado esse Fórum de São Paulo, essa instituição aí ilegal. Alguém tem dúvida que o ex-ministro José Dirceu falou alguma besteira quando disse que, abre aspas, acho improvável que o Brasil caminhará para um desastre total. Na comunidade internacional, isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição, disse o ex-ministro. Bom, pessoal, já estamos vendo aí como funciona, né? O tomar o poder diferente de ganhar a eleição. Bolsonaro ganhou a eleição, mas o poder não está nas mãos dele, ok? A Polícia Federal é um braço armado do Supremo Tribunal Federal. Quando o governo Bolsonaro adota uma proposta liberal em sua economia e a preservação dos costumes e do conservadorismo, torna-se refém de Congresso e do STF, que estão dando as cartas. Digamos que o governo Bolsonaro fosse os colaboradores de uma fábrica de carros como a Ford, a Volkswagen, GM, a Fiat, né? Que seja que os diretores fossem o Congresso e seus presidentes, os seus presidentes fossem o STF. Alguém teria dúvida de alguma forma quem manda nessa fábrica? Quais seriam os menos favorecidos? Ficaria valendo a máxima: quem cala, consente. Como esses funcionários conseguem atenção exatamente em uma manifestação organizada com objetivo pré-estabelecido em assembleia, ou que em concentração, que decidem o foco do movimento? Como um governo com tanta força como o governo Bolsonaro está sendo engolido pelo STF e pelo Congresso? Essa é a pergunta que fica aí, pessoal. Mas a bomba já vem vindo. Isso está acontecendo porque o Congresso a todo momento usa as emendas à Constituição que ao longo dos governos socialistas do PT, PMDB, PSDB, PSOL, foram sendo implementadas por comunistas socialistas. Tá certo? O histórico do grupo de direita e, portanto, conservador é um histórico de passividade, aceitação, sujeição, de aprovação a tudo, né? A tudo que se impõe, e tem o lema mais perigoso e adorado pela esquerda, que é: vamos seguir trabalhando e produzindo e fazendo. Esse é o nosso lema, nossa parte, cuidando da nossa vida. Enquanto a gente cuida da nossa vida, eles tomam a nossa vida. Com essa frase, com esse chavão, os socialistas comunistas, que são uma minoria, seguiram decidindo tudo no país, por mim, por você, por todos nós, né, sem a nossa aprovação, correto? Quem não se lembra do referendo do desarmamento, onde a maioria dos brasileiros optaram pela manutenção das armas, e quem não se lembra do referendo, né? Correto? E o que fizeram os comunistas? Exatamente o contrário, ignorando o nosso desejo com relação às urnas eletrônicas desde sua implantação. Somos contra essas urnas e, novamente, o que fizeram os comunistas? Nos enfiaram goela abaixo essa porcaria, mesmo contra a nossa vontade. E vou seguir citando a troca do diretor da Polícia Federal, barrada dessa vez monocraticamente por representante da Supra, não vou dizer quem é, quando da expulsão dos 34 integrantes da ditadura narcotraficante de Nicolás Maduro. E por último, não menos importante, a nova opinião de outro integrante da mesma tríade de poder modificar as regras do jogo em pleno jogo. Imaginem vocês que nós estamos jogando e o time está ganhando, mas daí de repente, eu vou aqui citar aqui, ó,
Pensa bem, eu vou dar uma ideia aqui, ó. Digamos que seu time está jogando e de repente uma falta do goleiro no atacante dentro da pequena área. Como é o nome da pena aplicada a essa ação? Pênalti ou penalidade máxima, como conhecemos. Então o juiz do nada, sem mais nem menos, muda a regra do jogo e diz que o pênalti deverá ser cobrado em 2 etapas e com barreira. Toim! Pessoal, é bem isso que está acontecendo. Está acontecendo isso. Consegue entender o que aconteceu após a vitória de Bolsonaro em 2018? Estão de todas as maneiras sabotando um governo legítimo e honesto, por entender que não pratica a mesma política dos diretores, a mesma política dos diretores e presidentes da fábrica de automóveis que usei como exemplo lá atrás. Bem, tenho certeza que ficou fácil de entender e bem simples saber. O que estão fazendo com a ala mais humilde de nossa fábrica, chamada de democracia, que está sendo tratada como chão de fábrica? Quem executa as ordens, essa ala produz todos os veículos, ou seja, mão de obra barato e inquestionável. Tudo isso se faz necessário para que os diretores e representantes dessa fábrica, aqui intitulada de democracia, possam obter suas margens generosas de lucros e benefícios e a classe ralé não recebendo o mínimo de credibilidade, respeito, reconhecimento pelos feitos por parte dessa administração. Não lhes parece com alguma coisa que vocês já tenham presenciado? Vamos entender como o Fórum de São Paulo pode ser criminalizado pela corte americana. Lembrando que Nicolás Maduro possui uma recompensa pela sua cabeça estipulada pelo governo americano no valor de 15 milhões de dólares, extensiva a todo o alto escalão do seu governo, ressaltando que um desses integrantes de seu governo já está preso. Bem, o ministro Barroso não vê nada de anormal nisso, protegendo claramente os integrantes do Fórum de São Paulo, que será a próxima indicação do governo americano. Temos também o incidente com o navio iraniano que estava atracado no porto brasileiro, aguardando ser abastecido pela Petrobras. Como nós brasileiros temos um acordo com os Estados Unidos, esse navio jamais seria abastecido em águas brasileiras. Porém, com a intervenção do ministro Dias Toffoli, passando por sobre a ordem do presidente da República e não tomando conhecimento do acordo, ordenou o abastecimento, causando mais um desconforto no governo brasileiro. E por aí vai. Vejam uma coisa: a ordem para o comparecimento dos 3 ministros do governo para o depoimento sobre a vara, né? A ordem de entregar o celular do presidente, que poderia causar um incidente internacional, a divulgação na íntegra da reunião do presidente e seus ministros, que realizou em caráter confidencial, e um ministro da outra casa divulgou na íntegra com o verdadeiro intuito de envergonhar e desacreditar a força que o executivo possui. Partidos que compõem o Fórum de São Paulo, sabendo todos que essa entidade atenta contra os princípios da nossa Constituição, mas os ministros daquela casa não guardam a Constituição, eles a destroem dia a dia com suas decisões esquizofrênicas e monocráticas. Palavras de Olavo de Carvalho. O Fórum de São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente latino-americano. Acho que nem nos Estados Unidos há uma organização que reúna 200 partidos políticos e mais quadrilhas de narcotraficantes, sequestradores, etc. É um negócio monstruoso, fecha aspas, afirmou em vídeo postado há alguns dias o escritor Olavo de Carvalho. Historiador político brasileiro, afirmou em vídeo postado há menos de uma semana o escritor Olavo de Carvalho, apoiador da nova política brasileira. Criado por Fidel Castro, Lula, as Farc, entre outros partidos de esquerda e facções criminosas, com o objetivo de dominar a América Latina. Partido dos Trabalhadores, PT, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Partido Comunista Brasileiro, PCB, Partido Socialista, PSOL, Partido Socialista Brasileiro, PSDB. Em 12 de julho de 2019, passa a adotar o nome e a sigla o vulgo, Grupo de Puebla, criado na cidade do México. Bem, pessoal, os Estados Unidos está mirando nesses partidos que eu acabei de mencionar. Se eles continuarem
com essas siglas e continuarem a fazendo o que estão fazendo, com certeza terão prêmios gordos, como o de Nicolás Maduro de 15 milhões de dólares, que pode ser extensivo até 50 milhões de dólares, tá? Pela cabeça de cada um que esteja incentivando o Fórum de São Paulo, ou agora o vulgo Grupo de Puebla. Valeu, pessoal, tá aí, tá falado, tá nas mídias. Quem tiver alguma dúvida é só pesquisar e vai entender. Há pouco tempo esses partidos brasileiros que aqui dentro do Brasil têm força, lá nos Estados Unidos estão sendo caçados como bandidos perigosos, como traidores da pátria, como traidores da República, traidores de todos os costumes, né, da América, da nossa América. Valeu, pessoal! Tá aí, tá dada a notícia. Um forte abraço, o Pensador com vocês. Henrique, vamos pensar junto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.